Vamos lá, a Stalker de Rui Sinel de Cortes. Estável com Knorr e logo seguros. Extremamente desagradável. Aí, pois era hoje que íamos ver a Eurovisão, não era? Estou lixado. Extremamente nu, extremamente desagradável. Mas acho que eu decoro os nomes dos gajos, bro. Oh, Rafa. O entorno do rei. A imagem de certas figuras públicas é lavada, o caráter de outros é manchado. A anãzinha da rádio é um particular triste exemplo de que vos falo. Percebe-se que há traumas e bullying nos anos da escola. Não deve ser fácil viver uma adolescência a pensar que a única hipótese que tem de romance é ser violada pelo contínuo da secundária que frequentou. Meu Deus. Então, mas isto foi quando lemos precisamente a autobiografia de Rui Sinel de Cortes, não é? Que Saudades, sim, precisamente. Chamemos no nosso pequeno clube de leitura. Depois que tenho boas notícias, Rui Sinel de Cortes está de volta, ainda não com o prometido segundo volume da biografia, mas com um novo espetáculo. E isso são boas notícias. Tens a certeza que são? São, porque significa que para vender bilhetes teve de dar imensas entrevistas. Pois, também acho. Bom, mas antes de prosseguirmos, é boa altura para lembrar que este programa tem seguro. É melhor, temos seguro contra todos os riscos. Podem vir contra nós que não há problema. Pronto, mais logo um depois sponsor resolve. novo. E caso queira ter também o seguro logo, Mais basta um ir sponsor a novo. logo.pt e trata de tudo em menos de 5 minutos. Sem Tanto dúvida. no site como Já na app temos Mais Alto esse grupo. pode fazer a simulação de seguros, comunicar sem Já riscos, acabou, chamar um pessoal. reboque, tudo. Realmente, olha, a logo é ótima. Só falhou uma coisa. O quê? Então a escolha de pessoas que fazem os anúncios. Aquela anãzinha péssima Também que tu. aparece na televisão. Sou eu, não falas assim a mim que estou aqui. Desculpa, eu não reparei que estavas aqui, olha, não te vi. Porque como... Percebo. Sim. Antes de passarmos aos podcasts que Sinel de Cortes tem visitado nas últimas semanas, eu queria pedir desculpa aqui publicamente porque tenho sido uma stalker muito incompetente. Tu, uma stalker. Sim, mas uma má stalker que não persegue efetivamente. Eu comecei a desenvolver a atividade És de uma stalking. amadora, uma stalker amadora. Exatamente. Comecei a desenvolver a atividade de stalking há cerca de um ano. Passei 3 dias seguidos a pensar no Rui Sinel de Cortes, mas depois distraí-me e como acumulo a Nunca mais perseguição fez. ao Rui com a perseguição de outras figuras públicas, eu perdi-lhe o rastro e só agora é que voltei a lembrar-me. O Rui também acaba por falar sobre a Joana Marques. Porquê é que decidiu falar sobre a autobiografia? Vamos agora começar a falar sobre a minha stalker, é isso? Só para eu saber o que é que eu posso dizer aqui sobre a minha stalker Joana Marques, uma pessoa que já fez 6, 7, 8 programas numa rádio nacional dedicados a mim. Está aqui numa clara situação de obsessão. Eu confesso-te, Pá, tendo em conta que a Joana faz programas todos os dias sobre pessoas diferentes, não é assim tanto. não é a primeira stalker nem a segunda que tenho contacto na minha vida. Digo também, Eduardo, aqui entre nós costumam ser um bocado mais jeitozinhas que isto, mas pronto, é o que Vai para a temos. fila, Joana. Eu peço perdão pela negligência, deve ser muito chato acharmos que temos alguém obcecado por nós e depois essa pessoa passar meses sem nos dizer nada. É que ghosting ainda magoa mais do que stalking, mesmo que seja ghosting de uma anã. Então, mas o que é que foi isto que acabamos de Olha, ouvir isto foi agora? uma entrevista feita nessa altura pela NIT ao Rui Sinel de Cortes, depois nós termos analisado aqui a sua autobiografia. Nunca me ofendi com piadas e não é essa aqui a questão que de forma falsa está a querer ser levantada. A questão é? é só esta. O que está aqui a ser feito pela Joana Marques nos últimos anos não é humor. Isto é controlo, adulteração, manipulação de discurso com o objetivo de causar dano na imagem pública ou calúnia. Realmente. Espera. Isto faz-me lembrar alguém. Porra, isto é um processo já. Não sei se é do timbre, se o que é, mas está-me a soar igual ao Nelson Rosado. Dos anos? Sim. A Joana Marques não está a ser processada por nós, por uma piada. A Joana Marques está a ser processada por nós porque a Joana Marques adulterou, ela truncou, ela manipulou uma informação digital. Tu truncas, realmente. Os anjos diziam que o meu vídeo era incitamento ao ódio. O Sinel de Cortes, felizmente, não foi tão longe. Imagina o que seria dizer que ter lido o livro dele e comentado aqui era crime, bullying e sabotagem. Ele não ia dizer uma coisa dessas, não é? Quando, na verdade, foi só uma enorme perda de tempo que eu podia ter usado para Mas não ler foi o Conto ele de Monte Cristo. Olha, bem bom. Não foi ele que Isto é crime. falou da Isto é Joana Prima sabotagem, no é livro. bullying, é tudo o que tu quiseres chamar. Ainda por cima é crime que incentiva outros crimes, como crime de ódio. Que exagero, Ai, não é? é Que credo, exagero. bro. Eu não acredito que piadas possam nunca incentivar Exato, pessoas a cometer Randa. outros crimes. Parece, não é? Nem mesmo quando as piadas são estas. Pá, se calham engravidar uma gorda, pá, primeiro vejam o livro do bebê. Não, mas, Uma a vez- postura normalmente é essa. Quando o pessoal manda vir com toda a gente e diz o que bem lhes apetece sobre toda a gente, podem dizer tudo o que querem, mas depois quando é alguém dizer alguma coisa sobre eles, passam-se. Uma tarde a pontapear uma gorda escada abaixo, não havia maneira, o bebê ainda mexia. A 10ª vez que caiu, o bebê ainda mexia, está bem que estava com 8 meses, mas ainda mexia.
Não é por ouvirem isto que as pessoas agora vão empurrar escada abaixo a gorda mais próxima, não é? Até porque as gordas nunca estão perto de escadas, que elas vão sempre de elevador. Também sei brincar a isto. Bem, mas não desvies do assunto, Joana, sabes muito bem que incentivaste muitos crimes. Sim, sobretudo cibercrimes. Eu? Sim, tu. O site Onde? eu Oh, pá, vi que a minha foi só biografia takes de foi merda, hackeado, bro. Porque alguém, Vá lá, de forma bro. repetida, Come on. neste momento pela 7ª ou pela 8ª vez, adulterou, manipulou o meu discurso com o único objetivo de me caluniar e de sujar a minha imagem. Isto não tem nada a ver com humor. E talvez o humorista mais independente lançou uma biografia com umas verdades e hackearam-lhe o site. Eu pergunto, que verdades estão na minha biografia e estão a incomodar tanta gente? Eu acho que isto aconteceu por causa do episódio do... Quer dizer, o que é que tu achas, Eduardo? Então há uma pessoa na Rádio Nacional, por 3 dias consecutivos, caluniou, difamou-me, mentiu e boicotou a obra que eu estou a vender no meu site. Ao fim de 2 desses dias, o site foi hackeado para ninguém poder comprar o livro. Foi o quê? Um passarinho? Foi a Joana Marques. Quem foi então? Também não Com fui o seu eu. conhecimento de informática. Rui Pinto, foi o Rui Pinto a meu mando. Eu expliquei-lhe que era urgente abafarmos as verdades inconvenientes expostas num livro de Rui Sinel de Cortes que eu tinha acabado de partilhar com toda a gente em 3 longos episódios, mas depois arrependi-me e lembrei-me que era melhor ninguém saber. É uma agressora com complexo de vítima, alguém que já tinha provocado, agredido, assediado, caluniado numa rádio nacional. De repente, queixa-se da reação do agredido. Isto é ou não manipulação? É que a Joana Marques é uma indigente moral. Ela não só calunia, mente e prejudica a imagem de pessoas publicamente numa rádio nacional, como depois se vem fazer de vítima a agressora que agrediu 7 ou 8 vezes, vem-se queixar da reação. Eu lanço daqui a última questão só para arrematar, que é limpinho. O Rui Sinal de Cortes e outros humoristas não encaixam piadas. Entre a Joana Marques e o Rui Sinal de Cortes, quem é que tem participação em 5 ou 6 roasts, quem é que tem 0? Pumba, 6-0, perdi Epá, por o falta quê, de né? comparência. Mas já agora, o que é que ele pretende provar com tudo isto? Eu acho que é provar que tem jogo de cintura. Mas eu por acaso também tenho, desde que me inscrevi nas aulas de bachata. Não posso, mas olha que é a dança perfeita para ti, porque és baixa chata. É verdade. Atenção que isto também é assédio, agressão, bullying, crime, incentiva outros crimes e acima de Pá, tudo é a uma linha constatação tênue entre a irrefutável, grunhice pois eu sou mesmo baixa e as chata. piadas E inteligentes. agressora com complexo Também. de vítima e uma É só indigente isso. moral. Sobretudo isso. Era Indigente giro que entrasse a moral é polícia bom. aqui de repente pelo estúdio adentro e perguntasse onde é que está aquela criminosa perigosa que já agrediu para cima de 6 ou 7 vezes o calmeirão do Rui Sinel de Cortes e eu, não me levem por favor, estou inocente, eu não bati em ninguém. E eles, como não bateu? Se ele apresenta várias lesões ao nível do nariz. E nós aprendemos aqui no início desta semana que o nariz... Parte o nariz em 2 sítios. O nariz é o nosso ego. É verdade. Pois, lá está. Olha, a mim continua a espantar-me que o humorista fique tão melindrado com piadas feitas sobre ele Como assim piadas? Se aquilo não tinha graça nenhuma, onde é que está a piada? São só coisas tiradas do contexto, manipuladas para parecer Exato. que ele disse coisas que na verdade nunca disse. Então, mas espera aí, aqueles excertos que ouvimos da biografia de Rui Sinel de Cortes eram todos inventados? Ora, infelizmente não. Era tudo real e preciso verbis. Mas tenho pena, porque adorava ter criatividade para inventar uma personagem daquelas. Ó Eduardo, eu nunca ouvi um episódio desse programa na minha vida. Aos anos que eu percebi perfeitamente o que era isso, aos anos que eu classifiquei como lixo, acho que um dos formatos mais ordinários, Logo, com lixo. como escrevi na biografia, já se escudaram com o humor. Ordinários. Sou ordinária. Então, mas se ele nunca ouviu, como é que sabe que eu difamo, humilho, Pois é isso. manipulo, Então, porque lhe contou um passarinho? Ah, pois, em Pois, princípio mesmo estranho. mandou um site Sim, é abaixo, esse. prejudicando aquelas vendas do livro que, caso contrário, Sim, o mesmo. por esta altura já seria um best-seller. De qualquer forma, custa-me muito que Rui Sinel de Cortes, um homem que é conhecido por ser sempre tão confiante, esteja aqui a menorizar-se desta forma, dizendo que no número 1 do top de ordinarices estou Top eu. ordinarice. Isso. Quando isso. claramente esse lugar é dele e por direito. Mas castigo mais sério, que foi o processo por causa de uma piada no Facebook. Então, naquela fase que o feminismo estava também aí forte, foi o último processo de ir a tribunal. O que eles alegaram? A piada estava sendo agressivo? Incentiva à violência. Bem, porra, devem ter desligado o microfone do convidado, não é que não se ouve o gajo. Pode contar a piada? Sim, era uma piada básica sobre violação, nada especial. Nada especial. Esqueci-me. A piada era: há mulheres que dizem que eu tenho ódio de violador, incrível o que algumas gajas reparam quando estão a ser violadas. Boa piada. Era uma pipiada. São quase todas dele. Boa piada, excelente. Digamos que eu sou obcecada pelo tema Rui Sinel de Cortes, é um facto. Mas é seguro dizer que o Rui Sinel de Cortes é obcecado pelo tema violação. E eu respeito, atenção, cada um com a sua panca, com a sua pequena obsessão humorística. Ao mesmo tempo, achei reconfortante este momento, porque Rui Sinel de Cortes descobriu ali o seu público-alvo. Eles acharam muita graça, os anfitriões do podcast Zuga. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira, ao meu lado. Marco Dinheiro, malta, bem-vindo a mais um grande episódio. Hoje, do outro lado da mesa, temos aqui um grande humorista. Provavelmente dos poucos humoristas que eu gosto aqui em Portugal. Eu acho que nunca tive vontade de ir a um show a não ser dele, verdade? Estes gajos são os bacanas que têm sempre logo a Gaspar Macedo, não é?
Quase nunca mais vi o Gaspar em lado nenhum. Eu vinha preparado para isso. Tu ouves malta humorista, principalmente em Portugal, e eles dizem ou cenas banais ou cenas de esquerda. Ou as duas coisas juntas. O único sentimento que eu tenho não é de riso, é de grego. Sim. Então, finalmente, encontrei alguém que eu digo, olha, se calhar sou capaz de levar a minha mulher pela primeira vez num show de comédia. E aqui com o nosso grande Rui Sinel de Cortes. Pá, bem-vindo. Ui! Eu aposto Eles dizem o quê? Banalidades e cenas de esquerda, é isso que ele disse? que a mulher dele vai adorar. Vai amar, Querida, sim. vamos fazer um programa a dois hoje? Olha, vamos ver o Rui Sinel de Cortes falar sobre as coisas em que as gajas pensam quando estão a ser violadas. Exato. E depois, quem sabe, como já estamos ali no mood, Grande fazemos uma plano. noite romântica no hotel. Não é usual, eu não sei se já aconteceu, alguém dizer é o único que eu gosto de ver. Realmente são mais... tentam fugir a esse tipo de declarações imediatas. Sabes porquê? Eu não necessariamente gosto de comédia, mas eu gosto de ouvir pessoas a dizer a verdade. E tu és um gajo que começou a dizer a verdade. Isto é aquela A tentativa. verdade em que eu acredito. Elogio que depois acaba por ser uma ofensa, não é? Eu adoro os teus espetáculos, Rui, és o maior. Obrigado, dizes um género. Não propriamente por terem graça, mas porque dizes a verdade. E de facto essa Portanto, é um político, de responsabilidade repente. profissional de Cortes nos Devia. últimos anos. Quando vem um gajo que diz assim... É o homem contra o sistema, exato. Sistema. Já a Orwell alertava Esse para isso. sistema Verdade, lixado. quem diz a verdade. Quando eu comecei a interessar Iguais. mais por... Esse sistema está aqui connosco na sala? Ou... lógicas filosóficas e a desenvolver esta vontade de mudar a minha comédia e ser mais humorista ao estilo do Bill Hicks e do Josh Carlin, comecei a notar I'm in danger. Isto não é comercialmente bom para mim. Isto, a nível de imagem, isto não me vai ajudar. Financeiramente, isto não me vai ajudar. Ainda assim, ele persistiu, ele não baixou os braços, nem mudou de rumo, pois ele é um humorista pela verdade. Estás a sentir mais isso? Estás a sentir uma rejeição maior agora que pensas estar a aproximar de explorar mais a verdade? Claro, para já ninguém da minha imprensa Era, profissional antes disto fala tudo. ou menciona coisas que eu faço positivas. Há trabalho. Porquê, Genoveva? O que é que aconteceu? Vou falar de Drago, como é que estás? trabalhos lançados nos últimos 2 anos não existem. Logo isso aí, estou a jogar com armas diferentes para a parte dos meus colegas. Notícias sobre tours, esqueçam então, porque aí é mesmo, interessa mesmo que não haja pessoas a ouvir muito. Realmente, quando eu alerto as pessoas para o facto de Não estarem gostas a do ser Rui, enganadas pá. pelos mídias, para o facto de poderem viver melhor do que vivem, Como é que para é, o facto de Apio? viver em democracia. Pô, parece do Zuga ele. Bem, este foi o segundo insulto em menos de 5 minutos. Parece do Zuga, Zuga é uma ele. mistura entre Zuka e Tuga. Deve ser, não É é? isso. Eu acho que sim, porque um deles é brasileiro e o outro Pronto, é é português. isso. Sim. Mas portanto eles dizem, parece do Zuga ele, ou seja, parece mesmo membro deste canal que todos os dias partilha aqui vídeos do Chega. Posso não ser a maior fã do Sinel de Cortes, mas acho mal convidarem uma pessoa para depois o enxovalharem assim desta maneira. Nós e a Noruega somos os 2 países na Europa que acreditamos mais no que Sim. dizem os mídias. Isso. Já Percebo. Então, para mim, 80% do que está nos mídias é mentira. Aí é como que dávamos nós, bro. 80% das pessoas acreditam em mentiras. Eu, se vou operar no que não está nos mídias, é aí que eu opero, quando construo o meu humor, então é natural que 80% das pessoas choque aqui já. Eles falam dos mesmos temas, eles consultaram os mesmos estudos, eles frequentam os mesmos sites, Bro. provavelmente até leem os mesmos escritos filosóficos. O Sinel de Cortes está a Eu não descobrir as percebo. suas almas gêmeas e isso é sempre bonito. Já diz a música, não se ama alguém que não ouve a mesma conspiração. Aquilo que eram teorias da conspiração há 3, 4, 5 anos não sobrou quase nenhuma. Estão todas aí a aparecer como realidade. Realidade. Todas, sem exceção. Todas. Ficou Os provado ovnis recentemente que a também. Terra é plana, que os Houve um aviões... senhor que caiu. Sim, chegou ao fim da Terra e caiu. Que os aviões lançam rastros químicos, que as vacinas matam, quimioterapia é veneno, que os Estados Unidos é que derrubaram as torres gêmeas, que o Elvis está vivo e mais. Tudo o que tem a ver com essa nossa falta de poder de decisão. Ele não relativamente explica. a todos os tempos, todos. Seja a educação, saúde, segurança, ordenamento do território, o que seja. A minha teoria, se quiserem, que não vivemos em democracia, baseia-se no facto de não decidirmos nada realmente. E não somos nós, os líderes políticos. Mas tu queres que... Me perguntei, o Rui Sinel de Cortes quer que as pessoas decidam? As pessoas que são incapazes de tomar decisões na sua própria vida cotidiana iam decidir o quê? Era o caos. Se isso acontecesse. Alemães, franceses, britânicos, vivemos sob ordens de uma União Europeia não eleita, com interesses não anti-europeu ainda por Espera, cima. União Europeia não eleita com interesses não europeus. Isto lembra-me alguém. Meu Deus, Esta vez não é o Nelson Rosado. É alguém que fala imenso de elite globalista.
Eu percebo agora porque é que eu desenvolvi esta paixão assolapada, obsessão é o pelo Gustavo Cristiano de Cordes. Santos. Aquele lembra-me um homem que eu de facto amo e persigo há anos e sobre o qual falo de 15 em 15 dias, que é Gustavo Santos. Ah, claro, tu achas parecido? Um bocadinho. Um bocadinho, porque são altos. Têm a mesma base. De Gustavo estilo. Santos e Sim, este gajo. é, usam assim aquelas t-shirts com o decote em V. Não, o meu tipo é indivíduo do sexo masculino que já não era muito bom da cabeça, mas que se passou definitivamente durante a pandemia. Aliás, a fraudemia, desculpem. Pois, eu acho muito Bárbara, sensual. olha, Fico doida. Imagino-nos a dizerem-me coisas marotas ao São ouvido. coisas que eu evito ver. Tipo, 80% do que os média nos dizem é mentira. Ou 50% da população mundial vai ser exterminada graças à vacina da Pfizer. Eu adoro dados. Qual era a fico idade? dados, coisas Qual assim. era a ideia? Eu não vi. Especialmente quando eu decidi fazer isto, quando eu não precisava. Decidi em 2022, a seguir à tour do É o Fim. Foi uma das melhores tours da minha vida. Salas e salas e salas escutadas. E eu podia continuar a não ver tudo o que se passou de 2020, Sim, mas qual era a 2022, por exemplo. Que não me estava a agradar. Estar a fingir que não estava. Centro de emprego, já percebi. Estava a ver tudo o que se passou. Já Nem vale a percebi, pena já entrar aí. percebi. Tudo o que se Estava passou difícil, 2020 a mas 2022, a todos os níveis, Percebi, foi grotesco para mim. E eu não queria fazer parte, pelo menos, de um silêncio cúmplice. Mais um clássico Gustavo Santos, o Achei que tinham falado lá de alguma coisa em concreto. silêncio cúmplice, as ovelhas no rebanho. Só falta aquele da escola nos querer formatar e enganar. E tu vives enganado, conceitos de na escola, ensinar-te coisas que não interessam, não te ensinar de propósito coisas que interessam. Pois, coisas que não interessam ao Rui. Na escola não nos ensinam de propósito coisas que interessam, eles não querem que nós saibamos. Por outro lado, ensinam coisas que não importam para nada, tipo o português. Para que é que Exato. serve aprender a conjugar o verbo haver? Para nada. Só que se houvessem 40 gajos como eu, essas coisas não passavam. Não é preciso haver muitos mais. 40. 5 ou 6 malucos. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica. Acredito na resolução pelo intelecto, pela conversa, mas temo que a única maneira de sair disto seja a violência. E temo que as pessoas recorram a isso. Mas violência a sério, assim mesmo, ou agressões como aquelas que o Rui diz que eu perpetrei já 7 ou 8 vezes aqui na Rádio Nacional? Espera aí, mas acho que com esta são 9. É só reincidente, levem-me, prendam-me já. Atenção, antes de terminarmos, eu queria aqui retratar-me. O Rui está um homem diferente. Ainda há pouco falou de uma piada que fez há uns anos sobre violação e não sei o quê. Começámos também por lembrar a sugestão da minha violação no livro dele. Enfim, era de facto uma obsessão que ele tinha, mas já não é mais. Ele evoluiu, ele interessa-se por temas mais filosóficos e este novo espetáculo é prova disso. Por exemplo, eu no último show, eu apresentei uma questão filosófica. Estava a fazer um beat sobre violações em grupo. Sério? E eu disse a frase: para mim, já que é para violar, que seja em grupo. Por aplauso, quem é que concorda? Poucas pessoas concordaram. E o que eu justifico é, partindo do princípio que há 10 homens que vão violar, e se eles têm isso, é melhor 10 homens violarem 10 mulheres individualmente, ou 10 homens violarem só uma. Exato. Na minha perspectiva, salvam-se 9 vítimas com esta minha opção. E no fim, a sala quase toda aplaude e concorda. É tu usares o humor e despertares a mente para uma realidade. Tu já pensaste nisto? Tipo uma coisa desta tipo? Epá, mas olhem-me a estupidez. Bro, isto parece um sketch do South Park, mano. Esta porra deste podcast parece um sketch do South Park. Mano, este Miguel Milhão, mano, eu fico maluco, bro. Eu fico maluco, mano. Não consigo entender. Ninguém tinha pensado nessa situação da violação do grupo. É um exemplo. Claro, isso é um disparate. Ou seja, E ele ainda tem que lhe dizer, reparem que o Miguel Milhão é tão limitado que tem que ser o Rui Sinal dizendo: olha, é um disparate. Eu disse isso era um disparate. E ele: não, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Não, mas olha, era um disparate, ó Miguel. Isso que eu estou a dizer, não acho isso. E ele: olha, realmente tens razão. A sala concorda e aplaude. Bravo, Mas bravo. espera, Sim. aquela voz que ouvimos é Miguel Milhão. Essa é a boa notícia, que ele também foi a esse podcast e amanhã eventualmente podemos ouvir aquela voz que diz assim: finalmente alguém traz este debate para cima da mesa, porque nunca ninguém tinha analisado as vantagens. É que os lesados da Joana Marques vão todos parar ao Miguel Milhão a seguir, não sei porquê. Das violações em grupo, face à violação individual. Teve de ser Sinel de Cordes a esclarecer: calma, Miguel, era uma piada, não era a sério. Calma, jovem. Era humor. A ideia não é legislar para atribuir penas mais leves à violação em grupo. Eu já estou a imaginar os criminosos em tribunal. Doutora Juíza, nós violámos, mas foi em conjunto. É melhor se cada um de nós tivesse ido violar a sua. A sociedade está cada vez mais individualista, mas nós felizmente ainda sabemos partilhar. Que horror! Minha Nossa Senhora, bro.